Vamos lá, pessoal, nosso terceiro vídeo de cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico, parte 3. Hoje nós vamos trabalhar com rendimento, ok? Cálculo de rendimento. E para calcular o rendimento, a primeira coisa que você vai fazer é esquecer o rendimento. Esquece que ele existe. É a primeira coisa que você vai fazer. Partindo daí, vamos lá ao nosso problema. Partindo de 480 gramas de hematita, já está lá explicado no vídeo 2. Essa massa que veio no problema, você de cara você vai transformar ela para número de mols. Nem continua. Achou a massa? Pega essa massa e transforma em número de mols. Como? Dividindo a massa que foi dada pela massa molar da substância. Ah, mas eu não sei quem é hematita. Então, vamos usar um pouco de bom senso. Vamos lá para a reação. Eu tenho esse cara aqui, que é o óxido de ferro. Tem esse aqui, que é o carbono. Tenho esse aqui, que é o ferro. E tem esse aqui, que é um óxido de carbono. Ok? Sem ser muito específico nos nomes, tá? Só usando o bom senso aqui. Isso aqui é um óxido de ferro. Esse aqui é o carbono puro. Esse aqui é o ferro puro. Isso aqui é um óxido de carbono. Quem é hematita aqui? Esse cara é o carbono. Esse é o ferro, não tenho o que dizer. Esse óxido aqui, ele é muito importante. Se você não tem ele na sua mente, então é a última vez, é a última oportunidade de você conhecê-lo. É o monóxido de carbono, que é gerado na combustão incompleta. Essa substância é extremamente tóxica, tá? Mata com muita facilidade. Monóxido de carbono. Então, um bom conhecedor de química, conhecimentos gerais, conhece o monóxido de carbono. Esse é o ferro, esse é o carbono. Então, só sobrou esse carinha aqui para ser hematita. Tá? Então, muitas das vezes, um bom senso, uma boa olhada na reação te permite conhecer a substância. Partindo de 480 gramas de hematita, vamos lá. Se eu sei que esse aqui é hematita, eu tenho que pegar a massa que foi dada e dividir pela massa molar. Como? Massa molar da hematita, 2 vezes a massa do ferro 112, 3 vezes a massa do oxigênio 48, somando massa molar dele 160 gramas por mol. É a massa molar da hematita. Peguei a massa, dividi pela massa molar, então eu sei que 480 gramas de hematita corresponde a 3 mols de hematita. Então a primeira coisa que você vai fazer, pegar essa massa e transformar em número de mols. Agora, voltando lá para o nosso passo a passo. Preciso escrever a reação química, já está escrita. Eu preciso balancear, já está balanceada. Eu preciso identificar o casal. Identificar o casal nada mais é do que ler o problema e identificar as duas substâncias que estão se relacionando. Ele está falando da hematita e pergunta sobre o ferro metálico. Então, as duas substâncias, o casal hematita, que já está aqui marcadinha, e ferro metálico. Então, não interessa se a sua reação tem 4, 5, 6, 8 substâncias. Só duas te interessam. E eu sei quais são essas duas lendo a pergunta. Identifiquei o casal. Agora eu vou escrever a relação entre esse casal. Como que eles se relacionam? 1 mol de hematita se relaciona com 2 mols de ferro. É a minha primeira linha da regra de 3. 1 mol de hematita se relaciona com 2 mols de ferro. Estou usando esses coeficientes aqui, ó, 1 para 2. Então, 3 mols de hematita, 3 mols de hematita vão se relacionar com que quantidade em mols de ferro? Então, olha a minha regra de 3. Se 1 está para 2, 3, que foi o que eu achei aqui, está para x. Resolvendo a nossa regra de 3, eu tenho que o número de mols de hematita de ferro é 6 mols. Lembrando que não importa qual seja o cálculo estequiométrico que você esteja resolvendo, até aqui é sempre igual, são os 4 primeiros passos, iguaizinhos para todos os casos. O que eu achei aqui é a quantidade em mol de ferro.
Só que ele me pergunta a massa de ferro. Então eu tenho que transformar número de mols para massa de ferro. Aí eu vou para a minha segunda etapa. Qual é a massa molar do ferro? Massa molar do ferro, 56 gramas por mol. Está lá explicado no vídeo 1 e está lá explicado no vídeo 2. 54 gramas, olha só estou copiando, ó, 54 gramas. A barrinha, coitada, está em pé, é cansada de ficar em pé. Então você pega ela, bota deitadinha aqui, ó. 56 gramas corresponde a 1 mol de ferro. Então, 6 mols de ferro, que foi o que você achou aqui, 6 mols de ferro corresponde a que massa de ferro? Resolvendo a regra de 3, a massa de ferro é 336 gramas de ferro. No primeiro passo, eu achei o número de mols de ferro. No segundo passo, eu achei a massa de ferro, ok? Até aí, tudo igual ao passo 1 e o passo 2 dos vídeos anteriores. Agora, voltando à nossa pergunta, eu quero que você preste bastante atenção aqui, ó. Considere um rendimento de 50%. Rendimento de 50%. Aí, gente boa, muito fácil. Quando você encontrar isso aqui no cálculo estequiométrico, considere o rendimento de 50%, de 60%, de 80%. Você vai fazer o cálculo normalmente, como você já estava fazendo antes. O primeiro passo, o segundo passo. E só depois é que você vai aplicar o rendimento. Como que se aplica o rendimento? Muito fácil. O valor em massa que você encontrou aqui, 336 gramas de ferro, o valor em massa corresponde a 100% de produção do ferro. Ou seja, considerando que a reação foi completa, 100% da reação ocorreu, nós teríamos a produção de 336 gramas de ferro. Mas isso não é verdade. O rendimento da reação não foi de 100%. O enunciado diz, a pergunta diz que o rendimento foi de 50%. Então, se 336 está para 100%, 50%, que é o dado lá da nossa questão, está para X. Atenção, essa massa que você encontrar aqui estará sempre para 100%, sempre. A massa encontrada estará sempre para 100%. Você joga aqui a porcentagem que está dada no problema e aí você encontra a massa de ferro produzida considerando um rendimento de 50%. Então, a nossa resposta para o problema é a massa de ferro produzida é 168 gramas de ferro, uma vez que houve 50% de rendimento. Então, rendimento você só aplica no final. Rendimento só é aplicado no final. É isso aí, gente. Até a próxima.